Pepecast. 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 Oi, tudo bem? Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E esse é o Pepecast. Oi. Então, esse é o primeiro episódio do Pepecast. A gente vai falar hoje o que é o Pepecast. Bem, a ideia é que seja um podcast que irá debater temas do dia a dia e aqueles que precisam ser mais esclarecidos. E isso vão envolver temas, principalmente relacionados à mulher, sexualidade e feminismo. A ideia, então, é a gente criar um canal com vocês, ouvintes, de forma leve e bem-humorada para a troca de informações do nosso dia a dia. E aí, Carol? E a pergunta que não quer calar. Fale. Por que Pepecast? De onde surgiu esse nome? Aí é contigo. Pois é. O Pepecast surgiu de uma conversa, sobre o sonho de ter um Pepecast, de ter um podcast. E aí, pensando sobre ter um podcast, eu comecei a pensar sobre um podcast que falasse sobre questões femininas ou feminismo, de uma forma descontraída, mas com informações importantes e necessárias. Dar nome para alguma coisa é sempre muito difícil. É muito complicado. E aí eu comecei a ver na internet, pepeca para cá, pepeca para lá, e eu acho uma forma muito divertida de se referir à vagina. E aí eu falei, bom, um belo dia, por que não Pepecast? Ai, adorei. E aí conversei com a Isa e surgiu o Pepecast. Surgiu, tá aí nas nossas vidas desde o começo, com vários nomes. Diz aí a nossa enquete que a gente fez. A gente, pensando nisso, nessa subjetividade, da forma de chamar a vagina, porque existe muito desse tabu, a gente não chama de vagina. Então, pensando nisso, a gente fez uma enquete no Instagram e colocou lá 2 perguntas que fizeram toda a diferença nas nossas vidas, aliás. Como você chama a sua pepeca e se você gosta da aparência dela. Perguntas cruciais para quem é mulher, para quem é adolescente e está se conhecendo aí, com certeza em algum momento se deparou com essa questão. E aí? Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar e eu tenho vergonha ou para mim é de boa? Então eu acho que dependendo da geração, Carol, eu acho que a adolescência foi diferente com relação aos conhecimentos, que eram passados pelos pais sobre essa questão de como olhar a primeira menstruação. Exatamente. Então, assim, pelo menos eu, na minha adolescência, a gente não falava muito disso, não. Era mais com as amigas mesmo. Meus pais era um assunto meio que proibido. Na minha adolescência também. Não tinha muito essa conversa com os meus pais. E nem eu sou filha do meio, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E aí eu tinha muito menos espaço para falar sobre até como chamar a minha pepeca perto deles. Então eu cresci num ambiente que tinha assim um machismo em relação à pepeca. Tanto que o nome que a minha mãe deu para minha pepeca era um nome assim, para mim até hoje eu não conheço ninguém que chame da mesma forma que eu. A minha mãe falava para eu tomar cuidado com a minha pipoquinha. Oh, meu Deus! Quem é que vai relacionar uma coisa com a outra, Então ela podia gritar, cuidado com a pipoca, que ninguém ia adivinhar o que era, Ninguém ia adivinhar que ela tava falando da minha vagina. Não, no meu caso era periquita mesmo. Sossega a periquita aí. Sossega essa periquita. A minha mãe falava assim, a minha mãe nunca usou expressões desse tipo. Sossegar a periquita, lavar o periquito, ela nunca usou.
Então, tipo, a minha pipoquinha era assim, era um tabu mesmo. A gente não falava sobre a minha pipoquinha. E até hoje a gente Só não quem fala sabia sobre que pipoca era isso, tava... Só nós duas. Tava Vamos ligada, levar para o túmulo. Agora não mais. Agora já era. foi. Já vai dar ideia pros outros. Enfim, pipoca. E o que a gente viu, assim, de... Como é que ficou a tua enquete, Isa? Bem, os nomes que surgiram para mim foram vagina, vulva, buceta, nina. No nível de pipoca, né? Nina. Pepeca também e periquita. Pois é, eu tive pipiu, priquito, priquita. Tipo, priquita tem vários tipos, né? Derivações de priquita. Tem priquito, piquita, priquita, pipiu. Melhor amiga. Eu achei melhor amiga tão legal. Deixa eu cuidar da minha melhor amiga. Melhor amiga é muito bom também, né? Bem íntimo. É verdade, melhor amiga, né? Que a gente sempre ouviu falar que o melhor amigo do homem era o pênis dele, o pau dele, né? Então a gente não via as mulheres falando, não, era minha amiga e tal. Então faltava-se também acolhimento, né? E o homem tem tanto poderio que ele fala que tem duas cabeças, né? E a gente não vê a mulher, assim, com tanta empatia, né, pela sua vagina. Pela sua vagina. Pepeca. Xana também foi um muito legal. E vulva, acho que repetiu foi buceta, vagina e vulva. E pepeca mesmo. Pepeca. Priquita também é muito comum, priquita. Né? Chamar de priquita. Isso me lembra mais infância. Agora, Isa, como é que ficou a questão da aparência? Gostam ou não gostam? Então, aqui as mulheres falaram que 88% disseram que sim, que gostam. Né, que se aceitam e que eu acho que entendem, né, que elas têm que ser diferentes uma das outras e que não tem a pepeca ou a vagina bonita ou a mais peluda ou sem pelos. Qual é o padrão? Não tem que seguir padrão, né? O certo é gostar dela do jeito que ela é. É verdade. A minha enquete deu pouca diferença. Eu tive 70% de pessoas, de mulheres que disseram que gostam e 30% que não gostam. E aí, eu acho que a gente pode pegar o gancho para nossa primeira enquete. Não é enquete, é curiosidade. Eu acho que a gente pode pegar o gancho para nossa primeira curiosidade. Você sabia, Isabela Bela, que o Brasil é o primeiro país do mundo em cirurgia a realizar a ninfoplastia? O que é isso? A ninfoplastia. Na verdade, o Brasil, ele há vários anos, ele já está assim à frente como o país que mais realiza cirurgias íntimas do mundo. Perdendo até para os Estados Unidos. Nossa! E aí, o Brasil foi o primeiro no mundo a realizar a ninfoplastia. O que é a ninfoplastia especificamente? É uma redução dos pequenos lábios vaginais. Nossa, isso deve... assim, tem mulheres que se incomodavam com o fato do pequeno lábio ser muito grande. E aí incomodava na hora de vestir uma roupa e tudo mais. E aí no Brasil foi realizada a ninfoplastia. Mas não só para finalidade de um caso assim que incomode, mas para deixar a aparência da pepeca mais bonita. Será que a maior parte é pensando no visual, né, no mais estético, para agradar os homens, para ter aquele aspecto de virgem, né? Eu acho que não só a aparência para ficar com um aspecto mais bonito, mas para parecer realmente uma vagina mais jovem. Eu acho que o ninfo vem daí, né? Da ninfeta. De ter uma vagina com aparência de mais jovial. E aí eu li mais simétrica, né? Mais simétrica. Que ele fala que pode modificar a indicação da ninfoplastia, ela pode modificar o tamanho e o formato dos pequenos lábios. Você sabia que a vagina sem pelos é uma característica da vagina brasileira?
Que aí é um padrão, tipo assim, os caras quando pensam em vagina zero pelo, pensa nas brasileiras. Isso eu não sabia. Tem uma depilação, né? Tem uma depilação brasileira. A lá brasileira. É isso aí. Então, gente, será que a gente tá neurótica? As mulheres estão neuróticas? Porque a gente chegar no nível que a gente começa a encher os bolsos de cirurgiões plásticos para colocar silicone, para colocar a bunda, para tirar a gordura e para mexer numa parte tão delicada e que deve ser e tem que ser aceita, né, como diferente uma da outra, não tem que é assustador, né? É assustador. A segunda cirurgia mais feita, a segunda cirurgia íntima mais procurada é a redução do monte de Vênus, que é a chamada pata de camelo. Tirar aquela gordura que fica ali no monte de Vênus. Nossa, né? Não sabia que já tinha isso. Tem cirurgia. Nossa! Tem, mana. E a terceira é a correção da flacidez dos grandes lábios vaginais. Bota fé. Tem mulher indo pra faca pra reduzir, pra deixar a pepeca com uma aparência melhor. Mulher, se ame, hein? Eu não tenho coragem nem pra tirar um defeito que eu já sei que tenho. Imagine achar que aquilo ali é um defeito, né? É verdade. Tão nosso, né? E é um tema muito delicado, porque por muito tempo a pepeca ou a vagina, né, que faz parte do órgão reprodutor feminino, ela foi estigmatizada, né? E uma das grandes contribuições do feminismo nesse sentido é trazer de volta o assunto vagina, né? Não só trazer os nomes que são dados para esconder o nome real, que é vagina, né? Mas essa questão mesmo da vergonha. Tirar o preconceito, né, em cima do nome, o tabu, né, sobre o corpo da mulher. Exatamente. E é importante também perceber que o corpo humano, ele tem tudo que está aqui no seu corpo, ele tem uma função, né? Então, qual é a função, né, dos pequenos lábios, a função dos grandes lábios? E a maior função, né, dos pequenos e dos grandes lábios é proteger mesmo a entrada da vagina. Então, muitas vezes aquele formato ali anatômico daquela vagina não comporta um pequeno lábio menor, né? E aí, eu acredito que se você queira fazer uma cirurgia dessa porque é algo que te incomoda mesmo, que te impede de fazer suas coisas do dia a dia, ok, você tem uma indicação médica. Só que o que acontece muito é o abuso disso, é uma busca desenfreada por uma perfeição que não existe. É uma perfeição que não é natural, né? Não é natural e que não existe. É que nem alguns tabus que envolvem a vagina. Por exemplo, o cheiro natural que a pepeca tem, né? Então a gente sabe que possui um cheiro, um odor e que a gente sempre aprende desde nova a mascarar esse odor com produtos de belezas e que a gente sabe que são cada vez em maiores quantidades e marcas diferentes para partes diferentes do corpo. E a finalidade principal é inicialmente a higienização e a mudança do cheiro, né? Mascarar o odor do corpo da mulher. E a vagina, a gente já tem estudos que indicam que a gente deve lavá-la apenas com água. Ou seja, a gente já está causando uma higienização de uma parte interna muito delicada da mulher. E que pode provocar várias reações adversas. Sim. Quando você usa, por exemplo, um produto para higienizar a sua vagina, um sabonete líquido íntimo, aquele sabonete você tem uma chance de te dar uma alergia, né? É um cheiro totalmente artificial, realmente fica a dica, né? Principalmente as mulheres têm muita vergonha do cheiro da vagina no sexo anal, no sexo oral, né? E eu já escutei, por exemplo, mulheres dizendo que como a vagina fica muito próxima do ânus, aquela vagina pode ter um cheiro de bunda, um cheiro de cu.
Não, difícil, mas, né, existem essas pessoas que pensam assim. E aí fica com medo, né, porque do cu sai cocô, então vai estar com cheiro de cocô. E aí essas mulheres hiperhigienizam ali a região, a que a gente já sabe que tem desodorante, tem creme, raspam os só pelos, para aquela região. Raspam os pelos para evitar o odor também. Sim, reduzir. E aí tem um montão de pelo que encrava, né? Tem um montão de gente que sofre por isso. E outra, depilar a pepeca não é de Deus. Eu não conheço uma mulher que fale assim, eu não sinto nada mais. A não ser aquelas que fizeram a laser, né? A depilação a laser, que já lhe perde mesmo assim, algumas sentem alguma dor. Sim. Mas pra mim, pelo menos, depilar a pepeca é um martírio. Parece que eu tô indo para um matadouro. Eu acho que até a fotodepilação, que é pra mim a mais light, você tá sentindo alguma coisa, né? E outra coisa, é um recurso que a mulher tem que gastar também. Muito caro. Né? Aliás, então é um dinheiro que você vai botando grana na caixinha aí, quanto que você gasta com beleza envolvendo só a sua pepeca. Solamente sua pepeca. Não, e as neuras, né, que a gente alimenta aí com relação a essa higienização e a questão da aparência, né? Eu acho que assim, quanto mais a gente... quanto mais as revistas de mulher sensuais mostram essas partes mais íntimas e cria essa ideia de padrão bonitinho, a melhorzinha é essa ou a mais bonita é essa, eu acho que é péssimo pra gente construir, né? Péssimo. Eu me lembro que a primeira vez que eu observei a minha pepeca foi depois de ver um meme, né? Na época não era meme, não tinha esse nome, mas de ver um quadro com tipos de pepeca, tipos de vagina. E aí foi a primeira vez que eu vi que existiam vários tipos de vagina. Bem interessante, eu não tinha né? acesso a isso. E aí eu fui pro espelho ver a minha vagina. E qual era o formato que ela se assemelhava ali, tipo, a qual formato daquelas que eu vi ali se assemelhava. E aí eu me lembro que depois desse quadro, eu vi por algumas redes sociais, Twitter e na época o Orkut, que assemelhavam, por exemplo, que comparavam alguns tipos de vagina à vagina de bruxa. Isso é uma buceta de bruxa. Isso é uma buceta de uma mulher correta. Isso é a buceta da novinha. Essa é a buceta... E assim, aquilo ali era constrangedor. Depois, anos mais tarde, eu fui saber, e até estudando um pouco sobre, enfim, esses mitos da beleza, né? Eu fui perceber que o contrário não acontecia. Você não tinha quadros colocando tamanhos de pênis, formatos de pênis. Lógico, tinha um acesso mais anatômico. Olha, é assim o assado. Mas você não vê, por exemplo, ninguém comparando o saco escrotal. Né? Ninguém comparando o tamanho. A cobrança é diferente para outro sexo, totalmente. Né? E quando você fala da vagina da mulher, você traz ali, falando da vagina, por exemplo, uma mulher que tem um formato de vagina diferente daquele que é esperado, às vezes pelo parceiro, você vê até relatos de homens que dizem que sentiram nojo da mulher. Isso aí a gente tá saindo bem em pauta, né? Alguns questionamentos com relação ao faz aquilo ou não faz aquilo esteticamente ali. Exatamente. E de homens reclamando, né? Que aí, isso não é higiênico, essa mulher não é higiênica. Então, ela assim, é suja. Ela é suja. Ela tem pelo, é suja. Né? Então, é muito louco isso. Você vê... Muito de falarmos sobre isso, darmos espaço, né, dar voz a esses assuntos, é tentar alcançar o máximo de mulheres para desmistificar isso na cabeça delas também, né, de que pepeca não tem cheiro. Tem cheiro, e é o teu cheiro. E aquele cheiro ali é importante, inclusive, para diagnosticar a tua saúde. Sim. Né? Um cheiro natural. É por isso que é importante que as mulheres não só se olhem, como se toquem, né? Sintam o seu cheiro. É importante, muito importante.
E não só sentir o seu cheiro, não só se tocar, mas conhecer as outras funcionalidades da pepeca. Sim, principalmente São para várias. prazer e ajudar o parceirinho, né? Além de ser a Né? porta de saída, muitas vezes, num parto natural, para uma cabeça, joelho, para cabeça, ombro, joelho e pé, né? Através a porta né, por onde saem os bebês. Sim. A pepeca também foi feita para te dar prazer, Sim, e Não é? com ou sem parceiro, para mas te fazer dar prazer e para receber prazer. sim, merecemos. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai se resolver sozinha e também ajudar o nosso parceiro a fazer com que seja um a um, né? Para que a gente não fique na mão, Mulheres gozem. Gozar faz bem para a saúde. né? E faz bem para o psicológico também, para a saúde psicológica. Com certeza. E aos homens que tenham esse cuidado, né? Você não é o único que goza na relação. E assim, cada mulher tem os seus pontos, hein? Tem suas áreas, então converse com essa mulher, pergunte onde é que ela quer, que faça o quê. Exatamente. Porque Como aí- você gosta? É, É uma pergunta muito legal. Como você gosta? Né? E a mulher, diga como você gosta. Né? E outra coisa, a sua vagina é a sua vagina. Ela é única, é sua vagina. Então, ame-a. Porque É não isso. tem como deixar. É Não tem verdade. como raspar e arrancar fora. Né? Crie intimidade com a Priquito. com a sua pepeca, Co- viu? Faça da sua pepeca sua melhor amiga, como disse aqui a colaboradora da enquete. Minha melhor amiga. Que nome lindo, né? E aí a Minha gente melhor vai para amiga. Pepe Dicas? Cara, O que você tem pra olha, gente? o Pepe Dica. O Pepe Dica. Por que Pepe Dica? A gente vê assim, o que é o Pepe Dica? A gente vai usar esse espaço para dar algumas dicas de coisas que a gente gosta e que a gente escuta e que são muito legais pra gente e que você também pode achar muito legal. Então, eu vou começar dando a Pepe Dicas, como a gente está iniciando hoje o primeiro episódio do podcast, que na verdade é um sonho se tornando realidade, né? Isso é muito legal, estou muito feliz, muito animada, muito ansiosa também, mas, né, como diria o estoicismo, basta cada dia o seu mal. Não foi o estoicismo que falou isso, foi a Bíblia, mas o estoico acredita aí que, né, o que eu não posso mudar, que aconteça, não depende de mim. Mas esse é um sonho que está se tornando realidade hoje. Aqui, ó, primeiro episódio. Olha isso. E o que eu quero deixar de dicas, de dica para vocês, são alguns podcasts que eu escuto. Fala aí, Carol. Eu escuto podcast desde 2010. Eu comecei escutando Café Brasil, que tem episódios espetaculares, muito bacanas. E tem um em especial que eu quero indicar, que é um episódio chamado Unfollow, que é muito, pelo menos pra mim, assim, foi um divisor de águas. E outros podcasts que eu estudo, que eu escuto, como Outras Mamas, que eu acho muito bacana também. Se você tiver acesso, escute, é muito legal. O Mamilos, que é um podcast muito bacana também, que já tem alguns anos de estrada. Parece que são 4 anos já de Mamilos e tem episódios muito legais. São maravilhosos. São né? maravilhosos. E eu gosto muito também, quando eu quero dar muita risada, um milkshake chamado Wanda, que eu sou assim, eu acho super, Eu super ouvi mega pela sua indicação também, gostei power, muito. divertido e é muito animado. E um podcast que eu gosto muito e que também está na estrada há muitos anos, que é o Nerdcast, que eu escuto mais ou menos do tempo que eu escutava o Café Brasil. Então, essas são as dicas de podcast que eu tenho para você, ouvinte. Olha! Bem, a minha dica é sobre falar um pouquinho sobre um projeto que achei muito interessante. Eu assisti pela primeira vez num vídeo da Jojo, que era sobre como comemorar o Dia do Sexo. Lá ela chamou 2 maravilhosas de um projeto chamado Prazerela. E ele foi criado para incentivar mulheres a desfrutar sua sexualidade sem repressões. Muito legal. Então, a ideia é trazer prazer, que as mulheres descubram prazer não somente na dinâmica do sexo que a gente conhece, né?
clássica, né? Aquela começo, meio e fim. E é para desconstruir esse pensamento que o sexo é só isso, né? O sexo é muito mais, o sexo é você no íntimo, sozinha, é você acompanhada e as N formas de sentir prazer. Então, assim, é um projeto bem interessante. Ela compartilha conteúdos sobre prazer, masturbação, sexualidade, anatomia da vagina e orgasmos. E também elas possuem a Casa Prazerela, que é em São Paulo. Quem tiver a oportunidade de tá passando em São Paulo, lá você pode passar por uma terapia orgástica. Vamos pra São Paulo, Isa! Imagina, mana, dá uma passadinha em São Paulo rapidinho, aí acaba, passa por lá. Passa por lá. Então, ó, é Projeto Prazerela, entendeu? Então é para trazer prazer pra ela. Então, olha, entendeu? Bonito, gente. Então, assim, eu adorei, é a Mariana Stock. É a fundadora desse projeto e da Casa Prazerela. Ai, adorei essa Pepe Dica. É muito interessante, assim. E tem curso online também, pra mulherada começar a despertar o prazer. Cara, esse Conheça a sua pepeca sem sair de casa. Nossa, tem essa também, né? Porque é São Paulo longe que só. E terapia orgástica, eu fiquei curiosa, confesso. Poxa, deve ser muito legal. Em que consiste? A gente podia ter um programa só pra isso, né? Só pra falar de terapia orgástica. Uma terapia individual, tá? Olha que maravilhoso, Chega gente. lá, sai nas nuvens. Eu acho que a única coisa que eu escutei falar de terapia orgástica, que eu nem sei se é terapia, mas na verdade é um exercício, que é o pupuarismo, que é um exercício que eu preciso muito ler sobre. Mas é a única coisa que eu relaciono, assim, terapia orgástica, sabe? É tipo exercícios pra ter um orgasmo mais intenso, que dure mais, que seja mais prazeroso. Deve ser muito legal. Nossa, acho que todo mundo merece. Com certeza. Né? Todas as mulheres merecem fazer terapia orgástica. Isso. É a nossa dica. É a nossa dica. E assim, o Pepe Dica, ele tem que... O Pepe Dicas, ele tem essa função mesmo de colocar você a par do que tá rolando. Né, do que está acontecendo aí. A gente acessa muito as redes sociais, a gente tem bastante acesso, né, principalmente acesso pessoal mesmo, mas do que a gente está vendo e que a gente quer compartilhar com vocês. Sim, e trazer, né, também aí por meio das enquetes e do Mete a Boca na Pepeca, que é o outro, né, não, outro gente, quadro, o Mete a Boca na Pepeca tipo, não é agora a hora de falar dele, né, porque ele vai vir daqui a pouco. Mas as enquetes foram todas pensadas no sentido de participação. Sim, né? É então, para ter esse que vocês feedback, participem, né, com a gente desse podcast. Então, e o Mete a Boca na Pepeca também é a oportunidade de também estar participando. É a oportunidade de estar participando. E mandando a sua mensagem aí pro... É o análogo do Mete a Boca no Trombone. Então você vem, diga... E diz onde é que você quer, mete a boca na pepeca. Né? E passa a onde mensagem para os homens. Meter a boca mesmo, falar daquilo que te incomoda, daquilo que não é legal, que você não curte, mete a boca na pepeca. Dá a dica aí. Mas o que eu queria, o que é importante também, e eu acho legal a gente falar, Isa, é que as mulheres... elas têm... É muito importante que a gente conte, né? E divida com as pessoas que estão ouvindo a gente histórias de mulheres, histórias de superação, né? Histórias de mulheres que estão aí há muito tempo trabalhando a questão da igualdade, que se superaram num ambiente... numa sociedade patriarcal, machista, misógina, que exclui as mulheres, né? Principalmente as mulheres empreendedoras. Muitas têm essas dificuldades. E esse é um quadro chamado Pepeca Livre. E o que é uma pepeca livre? Uma pepeca livre é uma pepeca que superou as adversidades da vida. Olha aí, gente. É uma pepeca que trabalhou... Se desconstruiu, né? Que trabalhou para desconstruir estereótipos que já estavam ali.
que estavam ali postos para ela, caminhos que estavam postos para essas mulheres e que elas decidiram fazer diferente. E por isso são notáveis e empoderadas e que merecem ser lembradas, né? Merecem ser lembradas. E a minha Pepeca Livre de hoje é uma apresentadora de TV que a primeira vez que eu escutei a história dela, eu escutei ela contando num programa. E aí eu fiquei encantada por ela. Ai, quem é? Fala logo. Ela é uma mulher que tá, né, que já participou de vários programas, que tem o programa dela. E o nome dela é Palmirinha. Não sei se você já ouviu falar da Palmirinha. Sim, isso. Mas por que a Palmirinha? Né? A Palmirinha, ela tem uma história de vida muito impressionante. Ela foi dada pelo pai para uma francesa que morava em São Paulo, na capital. Ela era do interior do estado. E a mãe tinha muito ciúme dela. Quando ela era criança, ela começou a ter um problema com o ciúme da mãe. A mãe achava que o pai dava mais atenção para ela do que para a esposa, para a mãe dela. E aí ela foi, com 7 anos de idade, para São Paulo, ser dama de companhia de uma francesa. E ali ela aprendeu a cozinhar. Né? Ela aprendeu a preparar vários tipos de comida e tal. E aí, com a morte do pai, anos depois, a mãe foi a São Paulo, porque o que a francesa fazia? A francesa depositava uma grana numa conta da Palmirinha. Nossa. Só quando o pai da Palmirinha morreu, lá no interior de São Paulo, em Bauru, a mãe foi para São Paulo reclamar a guarda da filha, dizendo que ela havia sido sequestrada, que a Palmirinha tinha sido sequestrada, porque ela queria a grana que estava depositada. Ai, gente. Na conta dela. Nossa. Ela estava passando por problemas financeiros. E quando ela descobriu que ela foi informada que aquela conta só poderia ser movimentada quando a Palmirinha atingisse a maioridade, ela desistiu da guarda da Palmirinha. E aí a Palmirinha voltou para Bauru, casou, teve 3 filhos e começou a passar pelas mais absurdas adversidades que você imagina. Imagina que uma mulher que nasceu em 1930, né, 31 eu acho que é o ano que ela nasceu. Ser mãe solteira, né? Ser mãe solteira, passar por dificuldade. Cara, eu imagino a barra que essa mulher enfrentou, Nossa. assim, o preconceito social que ela enfrentou. Não, desde criança, né? Os meus pais se separaram há 15 anos e na época, há 15 anos atrás, a minha mãe sofreu preconceito social por ser divorciada e já era uma situação social mais frequente, comum, né? Mais recorrente, mas mesmo assim ela sofreu. Salvo engano, a minha mãe é a única mulher divorciada da família. Então, as mulheres ainda sofrem esse estigma, né? As mulheres sofrem esse estigma. E aí a Palmirinha casou, teve 3 filhos, passou por dificuldade, se separou do marido, porque não entendia que ela não estava recebendo, né, o respeito e a reciprocidade que ela esperava, e se separou do marido. E começou a passar por severas necessidades financeiras. E aí ela pediu grana para uma vizinha e falou assim, olha, eu vou fazer uns doces para vender, o que eu sei fazer, eu sei cozinhar, então eu vou fazer uns salgados para vender. E aí dizendo ela que ela pediu dinheiro para essa mulher num dia, fez os salgados, no mesmo dia ela devolveu o dinheiro e já tinha lucrado com a venda de salgados, e assim ela começou fazendo salgados. Aí eu me lembro que na década de 90, a Palmirinha apareceu num programa de televisão, um programa de auditório, num quadro chamado Criei os Meus Filhos Sozinha. Caramba, não vi, ó. Era eu não lembro se era eu não lembro de qual programa de TV era, mas ela participou de um programa e ela foi para esse quadro e contou a história dela. Contou a história dela, que ela tinha criado os filhos sozinha e tal. E o que ela começou a fazer? Ela caiu nas graças da galera. Aí a Ana Maria Braga chamou ela para participar no programa. E todo lugar que ela ia, ela levava uma cesta de salgadinhos. Eu não sei se você lembra. E ela é cativante, Ela né? é cativante. Então, para mim, ela é um exemplo de superação, porque ela usou uma situação da vida, sabe? E o exemplo de mulher, assim, que levanta essa questão da superação feminina e da garra feminina, né? Porque tem muitas na situação da Palmirinha há 50 anos atrás, tem muitas hoje criando filho só. E o que ela fez? Sempre as ações
públicas da Palmirinha sempre foram os programas que ela participou, os programas que ela teve até hoje, sempre foram construindo receitas, divulgando receitas que as mulheres pudessem fazer em casa e ganhar um dinheirinho. Olha. Esse, por muito tempo, inclusive, foi o lema dela. Né? Olha, querida, esse daqui você pode vender a tanto. Faça que você vai ter o seu dinheiro. Não desanime. Não desanima. Você vai adorar cozinhar e terapia. Quantas vezes eu escutei ela falando isso? Vá pra cozinha, cozinhe alguma coisa e venda, que você vai ganhar o seu dinheiro. Né? Então, pra mim, essa foi a história que mais me marcou muito. E eu lembro de uma vez ter escutado ela contando a história dela para um programa desses de TV. E eu fiquei muito emocionada com a história dela. É uma brasileira, né, uma senhora hoje, e que criou todos os filhos vendendo salgadinho. Não é? Né? Lutadora então, de garra e como tantas outras mulheres que estão aí, outras. Né, na relação. Quantas palmirinhas existem, Quantas no palmirinhas Brasil. aí no então Brasil. Eu separei essa história, né, pra gente refletir, né, também sobre bom, todo mundo tem alguém, né? E eu decidi começar com ela, com a Palmirinha. Aê! Aê! Que massa! E agora a gente vai pra onde? Eu acho que a gente pode... Bom, primeiro que falar de pepeca, de assuntos relacionados à pepeca, daria pelo menos aí umas 5 horas de episódio. Ai, tantas curiosidades. São muitas coisas. Se a gente tivesse uma especialista aqui, eu ia... E por que não, aliás, já pode ser um tema para os futuros, né? Claro. Lógico, né? Quem não vai... E já puxando um jabá pro próximo episódio, né? A gente vai trazer especialistas. A gente vai trazer para o debate aqui mulheres. Ah, sim. No próximo já teremos convidadas. Com propriedade, né? Do tema do podcast. Do próximo tema, do próximo episódio. Isso. E aí... o que a gente, voltando agora a falar, e agora no momento oportuno, do mete a boca na pepeca, a gente resolveu pedir para as pessoas próximas, né? Começo de podcast, todo podcast que eu escutei no começo era assim. Você conta com a ajuda das suas amigas. Como, dos né? Amigos. É para essas horas, né? Aquela amiga, né, que tem mais desenvoltura. Exatamente, aquela sua amiga que você vê que ela tá revoltada. Você fala, meu Deus, a pessoa tá revoltada. Fala. Extravasa bem, né? Libera e joga tudo pro ar. Então, mete a boca na pepeca de hoje. É com uma mulher linda, admirada, que a gente gosta muito, que a gente garante ali a fala dela. A gente sabe que ela tá dizendo porque ela tá dizendo que ela tá revoltada mesmo. Sim, ela é uma linda, né? Uma fofa, e assim, se maravilhosa. Assim, quem acompanha os stories dela sabe que ali é empoderamento puro, né? Então, com certeza, Exatamente. ela vai ser uma das nossas convidadas no futuro para falar de algum tema envolvendo mulheres e seu corpo, empoderamento, né? Aceitação. Então, ela tem uma história bem interessante, Exatamente. Né? E o que ela vai meter a boca agora? Ela vai meter a boca na pepeca. Ai, vamos ouvir, que eu não sei a o gente que ela vai falar. escutar o que ela vai falar. E é um tema que, inclusive, a gente pode mais pra frente trazer para uma discussão aqui no PPcast. Com certeza, tem muita coisa legal. Vai lá, meu amor. Mete a boca na pepeca. Ui. Que eu não entendo por que as mulheres não têm o direito de ter uma fala firme, sabe? Toda vez que a gente fala de alguma forma mais firme, clara, alta, as pessoas acham que a gente tá histérica, que a gente tá louca, tá de TPM, e nunca levam a sério. E claro que a gente já é interrompida, a gente já é silenciada, e quando a gente consegue falar, a gente quer mostrar que a gente tem segurança na nossa fala, mas a gente sempre é questionada. Eu, particularmente, eu me pego fazendo isso com outras mulheres, muitas vezes, e eu me corrijo, falo, caramba, eu tenho que repensar essa minha comunicação, né, que as mulheres têm o direito, porque se fosse um cara, a gente fala, poxa, é um cara decidido, firme, e quando é uma mulher, essa mulher é muito autoritária, olha aí, toda coronel. Eu acho que a gente tem que repensar muito essa questão da fala, né, da comunicação, das mulheres terem o direito de ter uma fala firme, e a gente não só associar a fala das mulheres com uma fala mansa, delicada, tranquila, como fosse nossa obrigação falar desse jeito. Olha, realmente esse assunto é um assunto
que deve ser comentado, que deve ser falado, né? E é muito assim, achei de extrema importância a sua participação, cara contribuinte anônima. Oh, que a gente sabe quem é. Cara amiga anônima. Pois é, não, ela falou tudo e com certeza, como eu falei, né, ela vai estar aí nesses próximos podcasts, né, tratando dessas temáticas. E porque sejamos, com certeza, sejamos nós a diferença, né, Bela? Sim, temos que a gente desconstruir. pode começar, nós somos agentes de desconstrução desse modelo. Então, esse foi o nosso Mete a Boca na Pepeca, gente. Os próximos episódios, mais bocas na Pepeca. E a gente chegou no fim, valeu. Espero que vocês tenham gostado do tema. Hoje só foi para apresentar o que é o PPcast. Então, no próximo episódio a gente já vai ter convidadas, né? Vai ser maravilhoso. E só gente que a gente acha foda. Vai ser muito bom. Mulheres no carnaval. Só as que mandam. Só a galera mesmo, que comanda folia. Bloco de rua. Só babado. Maior bloco de rua da região norte. As poderosas, gente. As aguardem. poderosas vão estar aqui. E chegamos ao fim de mais um episódio. O PPcast é uma produção. Foi produzido por Beiradelia Produções. Muito obrigada, Beiradelia Produções! E a gente fica por aqui até o próximo episódio. Beijo, tchau. Até, tchau. Pepecas. Will. PPcast. 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 PPcast.